Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é um texto muito encorajador, né? E se nós lemos o texto desconhecendo o contexto, a gente vai pensar que o apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito satisfatório, muito feliz, muito equilibrado da sua vida. Mas a verdade é que Paulo estava preso em Roma, aguardando o que seria do seu futuro: a libertação, a decapitação ou a morte na prisão. Paulo, ele escreve, portanto, que a despeito de toda e qualquer circunstância que nós vivamos, nós não precisamos viver com ansiedade. A ansiedade é decorrente de nós anteciparmos o mal que tememos na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós não precisamos viver assim. Que quando passarmos pelas agruras, as dificuldades da vida, quando a nossa alma estiver sendo avassalada pelos sentimentos, pelos ataques do inimigo, nós podemos e devemos nos apresentar diante de Deus em oração. Vocês sabem que há uma pesquisa que diz que 95% das pessoas, dos americanos, acreditam na oração. Quantos aqui acreditam na oração? Agora, quantos de vocês já experimentaram um milagre através da oração? Algo que o homem não podia fazer, algo que as circunstâncias eram absolutamente contrárias e tudo deu certo da maneira como você esperava por causa da sua oração. Amém? A oração é eficaz, mas existe uma forma de você orar eficazmente. E esta forma é orar pela fé. Queridos, existe a oração normal. Eu quero te ensinar a orar como Deus gosta. Quantos querem aprender a orar como Deus gosta? A oração normal é quando você chega para Deus e fala: Deus, me abençoa que eu preciso pagar minhas contas. Quem já fez essa oração? Essa é uma oração normal. Vocês querem ver uma oração extraordinária? Deus me abençoa para que sobre, para que haja abundância e para que eu possa abençoar aos outros. Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso? Uma oração normal é você estar vivendo uma enfermidade e dizer: Deus, dá-me forças para passar por essa provação. Essa é uma oração normal. Até um ímpio pode fazê-la. Uma oração extraordinária: Deus, o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura. Eu quero provar da cura do Senhor. Eu me aproprio daquilo que Jesus fez. Amém, irmãos? E a grande verdade é que Deus está esperando que a sua igreja tome posse pela fé e torne a oração um hábito onde você se apresente a Deus todos os dias, com petições, com súplicas e com ações de graça. Diga assim: o meu Deus se alegra quando eu oro. O meu Deus se alegra quando eu oro com fé. Porque a Bíblia diz assim: porque é necessário que aqueles que se aproximem dele creiam que ele é poderoso. Diga: o meu Deus é poderoso e é galardoador daqueles que o buscam. Querido, quando você se apresenta diante de Deus dizendo: eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. A minha dificuldade é enorme, muito maior do que eu posso lidar, mas o Senhor é grande e isso para o Senhor é nada. É isso que agrada a Deus. E quando a gente olha para o texto que nós lemos, irmãos, ele está cheio de absolutos. Ele diz assim: não andeis ansiosos do quê? De coisa alguma. Diga: de coisa alguma. Diga para a pessoa do teu lado: não existe nada nesse mundo
que justifique uma vida de ansiedade. Queridos, ansiedade não vem de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, um homem encarcerado que não sabe o que vai acontecer com ele, diz: olha, eu não sei qual é o seu problema, mas não justifica que você ande ansioso. Por quê? Porque Deus está dizendo: não andeis ansiosos de nada. E aí ele continua dizendo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Em quantas coisas, irmãos? Diga em tudo. Diga assim: todas as coisas podem ser apresentadas a Deus. E ele nos ensina de que maneira? Através de orações, súplicas e ações de graças. Quantos hoje precisam de um milagre na sua vida? Pode ser um milagre de uma cura, pode ser um milagre financeiro, pode ser uma porta que se abre, pode ser um livramento de Deus, pode ser que você esteja debaixo de um ataque do inimigo, e Deus está dizendo para você: se aproxime de mim, apresente para mim. Ao invés de você já ficar determinando que você está perdido, que você não vai conseguir, ao invés de você ficar declarando aquilo que vai no teu coração, fala para mim, se apresenta para mim, porque quando você fala para mim, eu não só vou estender a minha mão na sua direção, como vou mudar o teu coração. Amém? E eu quero profetizar hoje aqui, em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a tua alma hoje. Se você entrou aqui hoje triste, amedrontado, acabrunhado, derrotado, enfraquecido, eu quero profetizar que hoje é dia do Espírito Santo entrar em contato com a tua alma e mudar o teu coração, para que você saia daqui hoje cheio de coragem, cheio de fé, orando como se deve orar. Uma oração eficaz, poderosa, a despeito das dificuldades que você esteja enfrentando. Amém? Eu quero fazer aqui algumas reflexões sobre oração. A oração provê poder para dias difíceis. Todos nós enfrentamos dias maus. É inevitável. Todos nós temos os nossos dias. E ou nós podemos simplesmente nos entregar, ou podemos buscar quem tem a solução. Quando Paulo diz que tudo nós podemos apresentar a Deus, está implícito nesta afirmação de que Deus tem solução para tudo. Você crê nisso? Não é gostoso a gente servir um Deus que é Senhor do universo? Que eles não têm nada que Ele não possa fazer. Sabe o que é nada? Diga nada. Diga niente. Nula. Não tem nada que Ele não possa fazer. O que nós precisamos é nos apresentar perante Ele. Amém? A oração, portanto, é um remédio. Não é só o resultado dela, mas quando você ora, você já passa pela cura, porque você se apresenta diante de Deus atemorizado, e o Espírito Santo começa a trabalhar na tua alma, e você sai dali cheio de coragem, cheio de fé, sabendo que Deus é bom e que Ele cuida daqueles que o buscam. Amém? Diga assim: nada é pequeno para Deus, para que Ele não se importe. Diga: nada é grande demais para Deus, para que Ele não possa resolver. Vamos dizer juntos todos? Fala: diga: nada é pequeno demais para Deus, para que Ele não se importe. Diga: nada é grande demais para Deus, para que Ele não possa resolver. Na história do povo de Deus, há muitos livramentos. Davi, o grande rei Davi, enfrentou diversas vezes inimigos poderosos, e no entanto, ele sempre entendeu que na hora H, diga na hora H, Deus daria o livramento. Lá em Salmo 34, verso 6, ele diz assim: clamou este aflito, está falando de si mesmo, né? E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Queridos, com Deus não existe esse negócio aleatório. Não, esse aqui eu vou abençoar, esse eu vou deixar deslargados. Isso aqui eu vou dar vitória, esse aqui vai ser uma derrotazinha para que eles cresçam. Não. Se você buscar a Deus, Ele diz que de todos as suas dificuldades, Deus o livrou. Quantos aqui creem no livramento de Deus? Talvez você não saiba, mas você já teve muitos livramentos de Deus.
Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, eu mudei de Olímpia para São Paulo. Eu morava num prédio e com 13 anos em uma semana minha mãe disse que só ouvia a molecada dizendo Lamartine, 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 porque eu estava lá dominando pedaços. E um dia eu estava ali, saindo da quadra de basquete, passando pela piscina, eu vi um som surdo. Pum! Do meu lado, a meio metro, caiu um jovem e morreu, pulou do 20º andar. A meio metro. Eu fiquei uns 3 meses tendo que tomar remédio, né, irmãos? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, passou do meu lado. Não caiu na minha cabeça, porque Deus foi comigo. Deus, Ele tem cuidado da sua vida, mesmo quando você não sabe, te livrando. Por isso que o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quantos estão à sombra do Onipotente aqui? Digam, meu Deus, é um Deus que nos livra, amém, queridos? Jonas orou, de dentro do ventre do grande peixe, não era uma baleia. No hebraico, a palavra baleia é leviatã. Não era um peixe, um dag gadol, um peixe grande. E a Bíblia diz que ele clamou de lá, de dentro do ventre, e ele foi liberto, porque Deus é um Deus que livra. Pedro orou na cadeia e foi liberto por um anjo. Lá em Atos 2 a gente vê isso. E interessante porque a igreja estava dentro de uma casa orando para que Deus livrasse Pedro. Então quando ele foi liberto, ele sai dali, atravessa as portas e chega e bate naquela casa. Saiu uma jovem, abriu a porta, fechou na cara de Pedro. Ele falou, sou Pedro. Não, não pode ser. Tem alguém aí fora dizendo que é Pedro, mas não pode ser. Não é assim que a gente faz muitas vezes na vida da gente? A gente pede o livramento, quando Deus dá, você fala, não pode ser. Diga, pode ser sim. Porque quando a igreja ora, Deus opera, irmãos. Paulo e Silas estavam na prisão e à meia-noite um terremoto veio e as cadeias foram arrebentadas. Lá em Atos 16 a gente vê isso. Quantos aqui creem que Deus ainda faz isso hoje? Quantos aqui creem que Deus pode mandar um terremoto para livrar um servo dele? Quantos aqui que Deus pode mandar um anjo para Deus abrir as cadeias? Pode ou não pode? Deus pode fazer o que Ele quer, irmãos, e Ele faz. E a Bíblia diz que Ele faz tantas quantas são as vezes que nós pedimos a Ele e colocamos em petição e também com gratidão. O segredo que Paulo conta é não só se aproximar e falar tudo, é já agradecer por aquilo que Ele há de fazer. Por isso que ele diz, orações, súplicas e petições com ações de graça. Quantos aqui estão precisando de um milagre hoje? Então diga comigo, obrigado Senhor, porque o Senhor já vai me dar vitória. Diga, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor estiver nesse negócio, as portas vão se abrir. Amém, queridos? Você crê nisso? Declare isso. Seja uma pessoa proativa, que decide andar pela fé, que não se entrega às circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, queridos, onde as pessoas estão com medo. Estão com medo do futuro. Eu estava vendo um depoimento, muitos de vocês devem ter visto, da facada que o Bolsonaro tomou. Diz que por meio centímetro, alguns milímetros, não cortou a veia cava. Vocês viram o tamanho da faca, irmãos? O camarada enfiou e quando tirou ela veio cortando, né? Cortou uma seção ali transversal do intestino grosso e o camarada não morreu por pouco, chegou com pressão 10/3. Por quê? Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor. Ninguém morre de véspera. Deus, Ele livra aqueles que o invocam. Segunda reflexão que eu quero fazer. A oração, ela provê em tempos de tribulação. O que eu acho lindo aqui é que o apóstolo Paulo nos diz para orar.
E depois que ele nos fala para orar e louvar e agradecer, ele começa dizendo: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quantos aqui querem sentir uma paz que excede o entendimento? Querido, sabe o que Deus espera de você? Que você viva nesse mundo e passe pelas mesmas tribulações do mundo com um coração diferente. Desesperar, blasfemar, reclamar, qualquer um pode fazer. Agora, passar pelas lutas e dizer: Senhor, eu não consigo ver o fim da história, mas eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. E a provisão de Deus neste momento da tribulação é a paz. E aqui eu quero falar de 3 aspectos da paz que são maravilhosos. Aliás, paz é a essência do que deve haver no coração do crente. Quando Jesus entrava num lugar, ele saudava as pessoas com Shalom Aleichem, paz a todos vocês, paz. O Senhor deseja que você tenha paz. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o Senhor deseja que você tenha paz. Amém? Não adianta esquentar a cabeça, tenha paz. Tenha paz, paz na tribulação. Agora há 3 dimensões de paz. A primeira dimensão é a paz com Deus. Diga: paz com Deus. E lá, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos aqui são pecadores? Quantos aqui já sentiram a acusação do inimigo? Quantos aqui, quando vão pedir uma coisa para Deus, e ele vem aquela vozinha: você não merece, você não vai conseguir? Já sentiram isso? Quantos de vocês já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Queridos, a paz com Deus não é oriunda das nossas boas ações, das decisões corretas. A paz com Deus não diz respeito àquilo que nós fazemos, mas diz respeito àquilo que Jesus já fez. No que eu creio? Diga assim: eu creio que Jesus morreu na cruz. Poxa, vocês estão danados, hein? Vocês não estão crendo. Diga: eu creio. Ah, agora eu gostei. Que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E a Bíblia diz: agora pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? E o que o apóstolo Paulo está dizendo: você pode chegar na presença de Deus a hora que você quiser. Por quê? Porque você foi justificado pelo Senhor e você está de bem com Ele. Diga: paz com Deus é estar de bem com Deus. É você chegar a Deus e saber que Ele não vai virar o rosto. Por quê? Porque a despeito de sermos pecadores, Jesus morreu por nós. Queridos, isso é tremendo. Você conversa com uma pessoa que não entendeu isso ainda. Você pergunta: se você morrer, vai para onde? Ela fala: não sei, só Deus sabe. Já ouviu essa conversa? Parece até uma humildade. Não, querido, isso é não tem entendimento. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você tem um lugar certo. Que lugar é esse? É o céu, na presença de Deus. Por isso nós não temos que ter medo. O Marcão, essa semana eu fui falar com ele. Cadê o Marcão? Está ali. E ele estava super aflito, porque a mamãe dele, de 94 anos, estava no fim. Eu conversei com ele, percebi que ele estava consternado, mas hoje eu encontrei, ele já estava sorrindo. Como é que pode um negócio desse? O camarada perder a mãe e está feliz, porque ele sabe para onde ela foi, ele sabe que vai encontrá-la um dia. Isto é paz com Deus. Quando eu durmo, eu falo: Senhor, se a minha hora chegou, eu quero estar contigo. Paz com Deus, que coisa linda. O apóstolo Paulo entendia isso, e ele falou isso tantas vezes. Ele disse: o que eu queria mesmo é morrer, estar com Cristo.
Mas por causa de vocês eu não sei o que eu faço, porque eu tenho desejo de ir com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu preciso ficar. Seja morrendo ou vivendo, é para Cristo que eu vivo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Por causa da paz com Deus. O segundo nível de paz é a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações. Diga assim: paz com Deus. É vertical, fala de um relacionamento com Ele. Paz de Deus é também vertical, só que é de cima para baixo. Quando você ora, quando você busca Deus, a paz de Deus começa a descer. E vai descendo, e vai invadindo a sua mente, a sua alma e o teu coração. E essa paz guarda a sua alma, na qual estão inseridos os pensamentos, os medos. E aqueles medos começam a ser subjugados por uma paz que tem um poder extraordinário, que não é o poder da coerção, nem do convencimento humano, mas é uma paz que você não entende, porque ela excede o entendimento. Mas você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu olho para o lado, está tudo de cabeça para baixo, mas eu estou em paz. Diga: paz de Deus. Quantos precisam da paz de Deus hoje? Essa paz está disponível para você, querido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O terceiro nível de paz é o que diz lá em Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diga: paz com Deus. Diga: vertical, de baixo para cima e de cima para baixo. Diga: paz de Deus. Diga: vertical, de cima para baixo. E a terceira é paz na terra entre os homens. Isso significa que a paz de Deus entrou em você e saiu de você. Então aquele lugar de guerra, aquela família que um está querendo matar o outro, não pense que você vai ganhar essa guerra na batalha do argumento. Ao invés de você discutir com teu marido, com a tua esposa, entra lá no quarto, dobra o joelho e fala: Senhor, o inimigo está querendo cirandar, está querendo destruir a minha vida, e eu agora, eu me rendo a Ti, e eu chamo à existência a paz do Senhor entre os homens a quem o Senhor quer bem. Amém, igreja? A igreja está chamada por Deus para propagar esta paz. Amém? Porque neste mundo os homens ganham pela força, subjugando os semelhantes, mas o cristianismo venceu todos os obstáculos, inclusive o Império Romano, por uma paz que excedia o entendimento. E onde as pessoas iam se dividindo e se multiplicando no reino, a paz de Deus ia curando aqueles que estavam próximos. E eu profetizo na tua história, na tua casa, pessoas que estão te perseguindo não vencerão a paz de Deus que está na tua vida e se multiplicará entre aqueles que o amam. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer: eu creio. Pessoas que oram experimentam paz. Pessoas que não oram vivem ansiosas. O que você prefere? Aí vem o inimigo e você começa a fazer uma série de elucubrações. Ah, pastor, eu sempre fui ansioso. Não, você não é ansioso. O inimigo que sempre dominou a tua mente. Olha para a pessoa do teu lado e diga: isso não é temperamento, isso é uma decisão. Amém ou não? É porque a gente começa a dar desculpas, né? Ah, eu estou assim porque eu como muito, porque eu sou ansioso. Mentira, como muito porque é guloso. Estou falando para mim, né? Quem ora, fica em paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Se você está vivendo um tempo em que seus filhos estão se rebelando, e você está em pé de guerra, não brigue com eles. Brigue com os demônios
e se renda a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Experimenta apresentar a tua família diante de Deus. Experimenta dizer: Senhor, tu és mais poderoso do que esse demônio. Senhor é mais poderoso do que esse espírito de divisão. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer muito além do que eu posso compreender. E eu coloco a minha vida, a minha casa, a minha família perante o Senhor. E a promessa de Deus é: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações. Amém, queridos? Quantos aqui estão entendendo que orar é bom? É gostoso, né? Quando a gente ora a Deus e Ele diz sim. Quando já receberam um sim de Deus? Para você receber esse sim, meu querido, você tem que pedir. Mateus 7, 7, 8 diz assim, isso é Jesus falando, tá? Não dá para alguém aqui relativizar. É Jesus falando, objetivamente. Pedi e o quê? E dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois quantos? Diga todo. Diga: todo que pede recebe. Todo que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. O que Jesus está dizendo? Pede. Não pense você que essa atitude: eu não gosto desse negócio de barganha com Deus. Não gosto de pedir, eu só agradeço. Tonto. Porque não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus falou: bate. E ele conta uma parábola depois do indivíduo que chega na casa do amigo meia-noite, que começa a bater a porta não abre porque o camarada já está dormindo faz tempo, e ele continua batendo inoportunamente. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Eu quero ser importunado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer ser importunado. Não tem hora, não tem situação. Deus quer que você bata na casa dele. Quantos aqui têm filhos? Querido, quando os filhos casam, é muito interessante. Porque aí você pensa assim: oba, vou ficar com um momento sozinho para namorar minha mulher, né? Porque filho tem aquele sexto sentido, né? A hora que vai acontecer, ele liga. Ele chega sempre na hora inoportuna, né? Mas que alegria, né? Quando o filho chega em casa. Não tem hora inoportuna, não tem momento que ele chegue que o seu coração não se abra. Parece que Deus colocou os filhos na vida da gente para a gente descobrir o que é o amor incondicional. Não é lindo isso? Querido, se você é filho e tem pai e mãe, aproveite muito, beije muito, peça mesmo, seja folgado, chegue perto dele, porque pai gosta que filho procure. Pai gosta que filho coloque os seus desejos, não é isso? Muito mais o Pai dos céus. Quando você pede a Deus algo que ninguém podia te dar, mas Ele pode, e Ele te dá, você sai de lá com uma paz de saber que para Ele você é muito especial. Então, se existem cristãos aqui que acham que porque você não é perfeito, Deus não vai atender a sua petição, Jesus ele deixa claro para todos: creiam em mim, se entreguem a mim, peçam a mim, batam até que a porta se abra. Isso traz uma paz extraordinária. A oração da fé, ela sempre vai exceder o entendimento. Quantos aqui já passaram por uma situação que não conseguem entender o que está acontecendo? Comum, né? Quando oramos, nem sempre sabemos a resposta. Quando oramos, nem sempre entendemos os caminhos de Deus. Às vezes você ora: Deus faz assim, é desse jeito, Senhor, que o Senhor tem que fazer para dar certo. E Deus faz o oposto. Aí você fica: meu Deus, será que Deus não me atendeu? Não, Ele atendeu, mas do jeito que Ele quer.
O caminho Ele que escolhe, o jeito Ele que escolhe, a hora Ele que escolhe, a força Ele que escolhe e as circunstâncias Ele que escolhe. Mas você tem que saber que lá no fim, todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Nós jamais vamos entender os caminhos de Deus, porque a palavra diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas os caminhos de Deus são retos para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, povo de Deus, aprenda a se apresentar ao Pai Celeste, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Deus é imutável, Ele é bom e ainda quer responder às suas orações. Você só não receberá a bênção se não aprender a orar. Quando oramos, nem sempre fará sentido, mas não podemos deixar de orar. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que há momentos em que estamos debaixo de ataque espiritual, sim ou não? O que você tem que fazer? Orar. Há momentos que estamos ansiosos e cansados pela luta da vida. O que devemos fazer? Orar. Quando não tivermos as respostas para as indagações, o que devemos fazer? Orar. E quando estivermos debaixo de acusação do inimigo, o que devemos fazer? Orar. E quando os seus sonhos não se cumprem, deve desistir ou fazer o quê? Orar. Quando estiver sem fé, e a fé necessária para que Deus opere, o que você vai fazer? Orar. Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Até isso Deus faz. E quando você não tiver sabedoria, não saber nem o que deve pedir, o que você deve fazer? Orar. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, quantos precisam de sabedoria aqui? Peça a Deus, que a todos, a quantos irmãos? A todos, dá de que maneira? Liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Experimenta orar a Deus quando você tem que tomar uma decisão que você não sabe a melhor maneira. Ore a Deus, fala: Senhor, eu estou na beira de escolher. Se eu escolher certo vai ser bênção, se eu escolher errado é o abismo. Eu não tenho a resposta, o Senhor pode me abençoar. E eu te prometo, querido, que até quando você pensar que você errou, você acertou. Não por sorte, mas porque Deus te conduz nos caminhos de justiça e de verdade. Se alguém tem necessidade de sabedoria, ore a Deus. A todos Ele dá com liberalidade. Eu vi um testemunho de uma jovem que estava nos exames finais e procurou uma intercessora da igreja para que orasse por ela. E disse assim: por favor, a senhora pode orar por mim para que eu possa tirar 100 em matemática? A mulher falou assim: mas orar para ser? Por que você não pede um A? Ela falou: porque eu nunca tirei A na vida. C tá bom. É assim que os crentes são. Eles vão para Deus e pedem que Deus dê o que eles mesmos podem conseguir. Porque vamos combinar, qualquer um pode tirar C. Está cheio de gente que ora a Deus: Senhor, eu estou enfermo, então me abençoa. Não, essa cura até um médico consegue fazer. Mas quando a enfermidade é de morte, aí já fica apavorado, já chora. Ai, pastor, vamos fazer uma campanha. Por que você não pede a Deus o ar? Diga para a pessoa ao teu lado: para que pedir a Deus algo que você pode fazer sozinho? Quantos aqui querem pedir a Deus o que Deus pode fazer somente Ele? Aquela mulher falou: eu não vou orar por você não, eu vou orar por A. Você vai estudar, faltavam 2 semanas para a prova, você vai fazer a tua parte e eu vou fazer a minha. A moça fez o teste, tirou A. Chegou toda feliz mostrando a nota para a intercessora. Deus está dizendo para você: faça a tua parte que eu faço a minha.
O que você puder fazer, eu não vou fazer, mas o que você não pode fazer, eu posso fazer. Eu estava conversando com a Ana Júlia, minha cunhadinha, né? O Lucas é meu cunhado, ela casou com ele. E ela foi fazer, ela estava no último ano de Direito, e foi fazer o exame da OAB. E ela não teve tempo de estudar, recém-casada, e estava naquela situação. Ela estudou um dia. Ela sempre foi muito estudiosa ao longo de todo o curso. Mas ela orou a Deus que Deus a abençoasse. E ela disse que o Espírito Santo mandou ela ler um tipo de peça que talvez pudesse cair. Chegou no dia, irmãos, ela tinha duas questões. Uma delas, ela sabia muito, porque era uma área que ela gostava durante todo o tempo. A outra era aquilo que ela tinha estudado e decorado no dia anterior. Passou no exame da ordem antes de se formar na faculdade. Por quê? Porque Deus agiu com favor. Deus fez ela estudar o que ia cair. Deus é assim, olha para o teu irmão do lado e diga assim: não fique pedindo o C. Experimente pedir o A, porque Deus vai ser glorificado quando você tirar A. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Agora eu quero que você ponha, por favor, um texto que está em Efésios 3, versos 20 e 21, e nós vamos aqui fazer uma aula de interpretação de texto. Tá bom? Efésios 3, 20 diz assim: ora, aquele... Vocês notaram um sinalzinho ali em cima do aquele? O que é isso? É uma crase. E o que a crase significa neste texto? Para aquele, é uma forma, é a aquele. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou começar a fazer umas perguntas aqui. Quem, ou de quem o texto está falando? Quem é o sujeito aí? Diga Deus. Deus é a pessoa mais importante. Amém ou não? O que o texto está dizendo? Para aquele, diga, para Deus. Para Deus o quê? A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos os sempre. Amém ou não? Então diga assim: quem? Deus. Diga o quê? Ele merece a glória. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por todas as gerações. Vamos de novo, diga quem? Deus. O quê? A Ele seja a glória. Por quê? Diga, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Onde? Na igreja. Diga, na minha vida. Quando? Em todas as gerações. Valeu lá na igreja primitiva, vale hoje, valerá enquanto o Senhor Jesus não voltar. A glória dele